Boa noite, turma. Aqui, professor Carlos, da disciplina de Fundamentos da Computação, do curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Farroupilha Campos Alegrete. Então, aqui hoje, como eu falei para vocês, a gente vai tratar um pouco mais a fundo sobre a classificação dos sistemas computacionais. A gente vai ver ali que são várias modalidades de classificação, né? Algumas delas, como eu já falei, a gente já revisitou, a gente já falou, mas não aprofundou, tá? E aí a gente conclui essa parte da disciplina aí, tá? Essa parte de histórico, de classificação de sistemas computacionais, a gente termina, tá? Bom, a gente já viu ali que o computador basicamente é uma máquina eletrônica, né? Que tem por objetivo realizar cálculos, né? Então, desses cálculos que o computador faz, eles necessitam de uma série de conjuntos de informações, visando o quê? Realizar operações lógico e aritméticas, né? Então, basicamente, a função de um computador é justamente essa. A gente também já viu que o computador ele tem alguns componentes principais, por exemplo, ele executa algumas operações básicas, né? Por exemplo, operação de entrada, operação de saída, processamento que ele faz através da UCP, né? A Unidade Central de Processamento, ou CPU, né? Falem como vocês quiserem. E também ele realiza armazenamento de informações, né? Então, basicamente, o computador ele tem essas quatro operações principais, né, que ele realiza. Então, cada vez que o usuário ele insere dados ali de entrada no computador, né, esses dados vão ser processados, eles vão ter uma saída, né, e eles podem ou não serem armazenados, né. Aliás, eles vão ser armazenados, né? Eles ou vão ser armazenados somente em uma memória temporária, né? Uma memória randômica, que a gente chama de memória RAM, que é uma memória que quando tu desligar o computador ela vai se apagar, ou vai ser uma informação que pode ser armazenada de uma forma mais, vamos dizer assim, permanente, né? Que geralmente a gente utiliza dispositivos de armazenamento secundário, que a gente chama, né? Discos rígidos, HDs externos, pendrives e etc. Tá bom? Bom, então, sistema computacional, para relembrar, a gente já falou isso em aulas anteriores, é um conjunto de componentes integrados, tá? Que funcionam em comum acordo ali com o objetivo de manipular dados, que é o que a gente acabou de falar, e que a gente tenha um resultado, uma saída que seja útil, né? Ou seja, não adianta a gente processar um dado lá se ele não transformar esse conjunto de dados em informações que sejam úteis, né? Então, esse é o grande propósito de um sistema computacional, tá? Atualmente, existe uma série de computadores, né? Então, lá nos primórdios, quando nós estudamos o histórico da computação, nós vimos que não existiam muitos equipamentos, muitos computadores, né? Quando uma empresa ela inventava, ela produzia um computador e lançava para o mercado, esse computador ele costumava durar algum tempo, né? Ele não era substituído tão rapidamente, né? E não existia também uma quantidade muito grande de marcas e modelos, né? Existiam pouquíssimas empresas que fabricavam, que construíam esses computadores. Na verdade, hoje em dia é totalmente contrário, né? A gente tem uma diversidade muito grande de computadores, né? De fabricantes também, N fabricantes de computadores, de processadores, de memórias. Então, a gente tem hoje uma variedade muito grande, né? E computadores dos tipos mais diferenciados possíveis, né? Computadores para uso comum, para uso doméstico, computadores para uso em universidades, em empresas, né? Então, com as mais variadas funções, né? Então, se os primeiros computadores tinham funções bem básicas de cálculo, hoje os computadores fazem assim barbaridades, né? Computadores que fazem sequenciamento de DNA, cálculos meteorológicos, assim uma infinidade de atividades, até para usuários domésticos, né? A gente tem computadores aí com um altíssimo poder computacional para o pessoal que usa para jogos, né?
Então, a gente tem assim, ó, uma infinidade de tipos de equipamentos, né? Certo? Então, por esse motivo, por essa razão, é necessário que a gente consiga elaborar categorias, né? Para que a gente possa ter um entendimento melhor, né? A gente tem que entender todos esses computadores e a gente, portanto, tem que classificar, né? Colocar quais são os tipos de computadores que estão numa categoria X ou numa categoria Y. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, professor? Por quê? Porque dependendo da categoria de computadores, da classificação desses computadores, eles vão ter características diferentes, né? Por exemplo, numa categoria, os computadores vão ter características similares. Fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de entender. Numa outra categoria, outros computadores vão ter um funcionamento diferente, uma arquitetura diferente, uma aplicação diferente, né? Então, por que que a gente classifica? Porque fica mais fácil da gente estudar, fica mais fácil da gente entender as características daquela categoria em detrimento da outra categoria, né? Então, por isso que a gente tem essa necessidade de classificar, né? Vamos lá. Como eu disse para vocês, tem várias formas de classificação, várias formas. A gente vai tentar ver as principais formas de classificação desses sistemas computacionais hoje, tá? Então, a gente pode classificar quanto à característica de construção, tá? A gente já viu algumas dessas características. A gente tem várias formas de categorizar, de classificar esses computadores, tá? Primeira forma que eu estava explicando aqui antes de vocês entrarem é com relação à característica de construção, tá? Então, essa é a forma mais antiga, mais tranquila de classificar computadores, tá? Que é com relação à característica de construção. A gente, inclusive, já falou bastante de algumas características aqui nas aulas anteriores. O problema dessa forma de classificação é a seguinte: a gente tem as primeiras categorias, as primeiras fases dessa, vamos dizer assim, os primeiros períodos, o termo mais correto é períodos. Então, os primeiros períodos desse tipo de classificação, por exemplo, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, são etapas que são períodos que são fáceis da gente distinguir características marcantes desses computadores, né? Já a quinta geração, né, já fica um pouco mais difícil da gente separar. Então, por exemplo, quanto à característica de construção, a primeira geração, segunda, terceira, quarta gerações são fáceis da gente distinguir. Tem características bem preponderantes, né? Tem uma tecnologia marcante dentro de cada uma dessas gerações até a quarta. A partir da quinta é muito difícil da gente classificar. Existem divergências muito grandes entre vários autores, tá? Sobre a questão da quinta geração, beleza? Uma outra forma de classificação é com relação ao princípio de construção, né? A natureza do computador. Se ele é um computador analógico ou se ele é um computador digital, tá? Esse tipo de classificação aqui vocês pouco vão ver também na vida acadêmica e profissional de vocês, e a gente vai falar um pouco dela hoje. Porque os computadores analógicos, eles são muito raros, né? São, assim, computadores que você vai ver mais na academia, né? A gente vai falar um pouco e exemplificar um pouco hoje desses computadores. Então, computadores digitais são muito mais presentes, né? É o que a gente vê, é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. Já computadores analógicos são muito mais difíceis de se encontrar, tá? São computadores bem raros mesmo. Um outro tipo de classificação de computadores é com relação ao âmbito, né? O que é o âmbito? A utilização deles, né? Se é um computador mais de uso geral ou se é um computador mais de uso específico, tá? A gente também vai falar um pouquinho sobre esse tipo de classificação. E uma outra classificação que a gente tem bastante é com relação ao porte do computador, tá? Esse tipo de classificação também é uma classificação bem atual, tá? Deixa eu voltar aqui. É uma classificação que é bem aplicável, tá?
Então, classificações que vocês mais vão visualizar quanto à construção, né, da primeira à quinta gerações, principalmente da primeira à quarta, e quanto ao porte do computador, né? Então, por exemplo, a gente tem supercomputadores, mainframes, mini computadores, estações de trabalho, computadores pessoais. Então, é um tipo de classificação bem presente também, bem fácil da gente fazer. Tá, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a primeira geração com relação a características de construção, tá? A primeira forma de classificação que a gente vai falar, então, agora é quanto à característica de construção, tá? Depois a gente vai falar sobre as outras classificações também, né? A gente vai começar com essa aqui. Então, nessa aqui, a gente tem ali, eu comentei com vocês que a gente tem 5 gerações, né? Sendo que as 4 primeiras são bem definidas e a quinta é algo mais difícil de classificar quanto à construção. Então, a primeira geração a gente já falou bastante, né? É uma geração ali da década de 50, né? Logo depois ali daqueles primeiros computadores eletrônicos, né? Do ENIAC, o ENIAC de 1946, né? Então, a primeira geração, ela é, vamos dizer assim, formada, ela é constituída principalmente de computadores que utilizam a válvula, tá? Então, a tecnologia marcante dessa geração é o uso da válvula, tá? A gente já falou bastante que as válvulas eram grandes, esquentavam muito, gastavam muita energia. Os computadores eram gigantes, né? Eram grandes, porque imagina só ele ter a quantidade de válvulas absurda, né? Tá? Os tipos de dados de entrada e saída também eram primitivos, né? Ou seja, não tinha utilização de teclados, ou se utilizavam cartões perfurados nessa época para fazer a entrada dos dados e a saída também, né? E eram computadores que tinham por aplicação principalmente o meio científico e militar, né? Tá? Ou seja, eram computadores que não eram massivamente usados, né? Eles tinham aplicações bem específicas, né? A linguagem de programação era linguagem de máquina, né? Não existia linguagem de alto nível. E outra característica importantíssima, é que a unidade de operação, a medida de operação, né, a rapidez desses computadores eram em milissegundo, né? Então eram computadores mais lentos, obviamente, os primeiros computadores, né? Já a segunda geração, né, ali em meados da década de 60, a gente teve já um salto tecnológico, né? A gente passou das válvulas para os transistores, né? Então, os transistores ali, dá para a gente dizer, o transistor é a tecnologia marcante da segunda geração, tá? Então, a gente saiu da válvula, que era grande, aquecia muito, queimava facilmente, e aí a gente foi para o transistor, tá? Esse aí foi o grande salto tecnológico que, vamos dizer assim, que a humanidade passou, tá? Tanto que transistores a gente tem até hoje, né? A gente vai ver depois ali a diferença, né? Mas a ideia do transistor, o funcionamento é exatamente a mesma, tá? Então eles eram menores que as válvulas esquentavam menos, gastavam menos energia elétrica, duravam mais, tá? Os computadores diminuíram bastante de tamanho com o uso dos transistores, tá? Começaram a surgir as primeiras linguagens de programação, tá? Também começaram a surgir fitas e tambores magnéticos, passaram a ser utilizadas memórias, então a gente percebe que nessa geração os cartões perfurados começaram a ser substituídos também, né? E um detalhe importante, as operações internas aconteciam na casa de microsegundo, né? Então, percebam já o aumento de velocidade de processamento também, tá? E a terceira geração, né? A terceira geração ali começa ali na meados dos anos 70 e vai até os anos 70, dos anos 60 e vai até os anos 70, né? Qual que foi a tecnologia marcante da terceira geração? O emprego de circuitos integrados, né? Então, na verdade, o transistor estava lá. A tecnologia de transistor continuou, não mudou. O que mudou nessa geração, na terceira geração? Que a gente tinha uma quantidade de transistores muito grande, né? Dentro de um chip, né?
Então, por exemplo, a gente tinha uma pequena pastilha de silício com aproximadamente 1 centímetro quadrado e milhares de transistores dentro dela, né? Por isso que a gente chama de circuito integrado. Então, a tecnologia do transistor continuou, só que numa taxa de integração, ou seja, uma quantidade de transistores muito grande dentro de um chip, tá? Então, por exemplo, a gente teve também aí nos anos 70 uma evolução muito grande dos sistemas operacionais, que não existia, não tinha sistema operacional até a época, antes da década de 70, 60, né? O surgimento dos sistemas operacionais se deu muito em relação da multiprogramação, né? Ou programação concorrente também, né? Então, na década de 60 ali começaram a surgir os primeiros algoritmos ali que possibilitaram a programação concorrente e o boom dos sistemas operacionais, né? A memória, ela começou a ser utilizada, começou a ser fabricada com semicondutores e discos magnéticos também foram começando a ser utilizados. E as operações internas dos computadores passaram a nanosegundo, né? Então, percebam que a cada 10 anos, a cada geração ali, os computadores foram ficando muito mais rápidos, né? A quarta geração, ali, a gente tem meados dos anos 70 até o início dos anos 90, percebo que a quarta geração ali a gente teve um período um pouco maior, né? Então, qual que foi a diferença da quarta geração para a terceira geração? É que a gente começou a ter aquele circuito integrado, ele começou a ser mais integrado ainda, né? Então, por exemplo, a gente começou a ter o VLSI, né? Que a gente chama de Very Large Integration, né? A gente teve um sistema de integração altamente, um sistema integrado altamente largo, né? O que quer dizer isso? Que a gente tinha ali mais chips, aliás, mais transistores dentro de um chip e o chip cada vez diminuindo mais, né? Então, o chip era cada vez menor e com cada vez mais transistores dentro dele, né? Então, nessa geração aí, devido a essa redução, essa diminuição de tamanho, começaram a surgir os primeiros microcomputadores padrão PC, né? O que é o padrão PC? A gente já viu, é o computador pessoal, né? O personal computer, né? Tá? E percebam que a gente começou a ter operações de pico segundo, né? Então, cada vez mais rápidos os processadores, né? Internamente ali. E a quinta geração, né? A quinta geração é difícil da gente precisar, né? A gente sabe que ela começou ali nos anos 90, mas a gente não tem uma data propriamente dita de quando que ela terminou ou quando que começou a outra geração, né? Então, na verdade, a característica importante da quinta geração é que esses circuitos integrados, né, esses chips, eles passaram a ser ULSI, ou seja, ultra integrados, né? Então, na verdade, não mudou lá da terceira geração, né? A gente continua tendo como fator preponderante os circuitos integrados, só que o que mudou é que cada vez mais eles ficaram integrados e os chips cada vez menores, né? Essa é a característica preponderante. O que a gente viu também nessa quinta geração? Uma proliferação muito grande de processamento paralelo, que a gente tem até hoje, surgimento de ferramentas para inteligência artificial, tá? Hardwares com um processamento gráfico muito grande, né? Que é isso que, vamos dizer assim, que possibilita o aumento da utilização de inteligência artificial hoje, né? A gente tem um hardware mais rápido, podendo fazer processamento paralelo e cálculos matriciais cada vez mais rápidos, né? Então, isso aí possibilitou. Então, altíssima velocidade de processamento e interatividade também entre as aplicações. Então, aqui eu coloquei algumas observações aqui para vocês, tá? Aqui embaixo que a gente vai fazer a leitura que é importante. Então, para alguns historiadores, a terceira geração de computadores vai até hoje, né? Então, eles não fazem essa distinção entre quarta e quinta geração. Alguns autores, né? Outros afirmam que de 70 até os dias atuais, a gente faz parte da quarta geração, ou seja, a quarta geração permanece,
E outros autores definem que a quarta geração começou a partir de 75 com os circuitos VLSI, né? Os Very Large Integration, né? Para outros autores, né? Desde as máquinas RISC, né? O circuito integrado de escala ULSI, de ultra integração, né, e processamento paralelo, a gente já começou a quinta geração de computadores. Então, é como eu falei para vocês, tá? É bem polêmico, né? Alguns autores têm classificações ou visões diferenciadas. Eu concordo com os autores que definem como nós estando na quinta geração. Por isso que é o que eu coloquei para vocês. Tá tranquilo? Bom, outro tipo de classificação que a gente tem é com relação à construção, né? Como eu tinha dito para vocês, a gente tem computadores analógicos e computadores digitais, por mais que não pareça, né? Que a gente só fala em digital, né? Computador digital, mas existem computadores analógicos também, tá? São mais raros, mas existem. Então, o que o computador analógico faz? Ele representa variáveis análogas a fenômenos físicos que a gente tem, né? Então, trata-se de uma classe de computadores que resolve problemas de condições físicas, de meio ambiente, questões mecânicas, elétricas, né? Ou seja, esse computador ele tenta realizar de uma forma, vamos dizer assim, mais próxima as suas operações em relação a fenômenos físicos que acontecem, né? Ele não funciona tal como o computador digital, né? Então, a informação nesse tipo de computador, ele acontece de forma contínua, tal como fenômenos físicos acontecem na natureza, né? Então, esses computadores são desenvolvidos principalmente para fazer cálculos de corrente elétrica, de temperatura, de velocidade, tá? Até é interessante que vocês façam uma pesquisa depois da aula aí para ver alguns exemplos de computadores analógicos, né? Vocês vão visualizar que são computadores mais utilizados em universidades, né? E computadores, vocês não vão ver muitos computadores atuais, né? Vocês vão ver computadores mais antigos que foram desenvolvidos para fazer cálculo de corrente elétrica, para poder fazer cálculos para fazer simulações de coisas que acontecem na natureza propriamente. E o computador digital, que é o computador mais comum, né? É o computador que a gente utiliza aí, tá? Utilizamos no nosso dia a dia, que a gente está mais acostumado, né? São computadores que conseguem fazer representação de combinações de dados, tá? São projetados para trabalhar com sequências de operações lógico e aritméticas, ou seja, é um computador muito bom para fazer cálculo, né? Para fazer operações matemáticas, né? Dá para a gente fazer uma analogia entre o digital e o analógico, né? O computador analógico, ele mede, né? Mede dados que acontecem na natureza e o computador digital conta, né? Então, o analógico é mais voltado para fazer medições de fenômenos que acontecem na natureza, que eu já expliquei, que eu já exemplifiquei, e o computador digital é um computador muito mais propenso para fazer cálculos matemáticos, né? Um outro tipo de classificação que a gente tem é com relação ao âmbito, né? O âmbito, né? Se ele é geral ou específico, né? Então, por exemplo, computadores específicos são utilizados para realizar operações de um número reduzido de tarefas, né? Por exemplo, computadores que são utilizados na indústria ou para fazer cálculo científico, né? Então, por exemplo, é um computador que, se você pegar, ele não pode ser utilizado para jogo ou para processamento de texto ou coisa similar. Ele vai fazer especificamente aquela tarefa. Dá para a gente dar um exemplo de um computador que trabalha numa linha de produção, né, de automóveis, né? Então, ali a gente pode ter um equipamento que ele está programado para fazer aquele tipo de operação, né? E ele não vai fazer outros tipos de operações, só aquilo para o qual ele foi desenvolvido, né? E a gente tem computadores de âmbito geral, né? Que são capazes de realizar as mais variadas tarefas, né? Vai depender só dos programas que estão instalados neles, né? Mas ele pode processar, pode desempenhar qualquer tipo de função, dependendo do programa que tiver nele, que vai
fazer com que ele desempenhe aquela determinada tarefa, né? Então, é o tipo de computador mais presente no nosso dia a dia, né? São computadores que são utilizados em escolas, em escritórios ou na casa da gente, né? Então, perceba essa diferença, né? Computadores de uso específicos, que são para atividades específicas na indústria ou na academia, ou computadores de âmbito geral, que são os computadores que podem, por exemplo, ter um Word instalado, você pode instalar um jogo, né? Você pode fazer a programação que você via na faculdade. Esses são equipamentos mais de uso geral, de âmbito geral, né? Beleza? Os computadores também podem ser classificados quanto à utilização, tá? Então, por exemplo, nesse tipo de classificação, a gente tem computadores científicos e computadores comerciais, né? Então, o científico é mais dirigido para fazer cálculos relacionados a pesquisas científicas e o computador pessoal são computadores que podem ser usados em casa, na empresa, que você pode utilizar um número bastante grande de dados nele, tá, pessoal? É mais ou menos como a classificação anterior, tá? Só que com um nome diferente. A gente pode ver esse tipo de classificação com esses nomes, tá? Científico ou comercial. Com relação ao porte dos computadores, né? Então, é mais um tipo de classificação muito presente, é muito comum da gente visualizar esse tipo de classificação. Então, quanto ao porte, a gente vai falar nos próximos slides mais apropriadamente de cada um deles, tá? Mas basicamente eles são, quanto ao porte, supercomputadores, mainframes, mini computadores, estações de trabalho, computadores pessoais, e aí a gente coloca computadores pessoais, desktop, notebook e etc. Tá, pessoal? Então vamos falar um pouquinho desses caras aí. Supercomputadores. Então, a gente tem como características desses supercomputadores, computadores que são de grande porte e grande poder de processamento, né? Geralmente são computadores que são utilizados no campo científico, né? Computadores que servem para fazer, já exemplifiquei, para fazer processamento de dados, vamos dizer assim, do DNA, sequenciamento de DNA, computadores que são utilizados assim com aplicações bem voltados para o mundo científico, tá? Para simulações, etc. Computadores que fazem simulações de terremoto e etc, né? Tá? Previsão do tempo, modelagem tridimensional, tá? Então, são computadores que têm um custo muito elevado, né? São computadores extremamente caros, né? Então, ali eu coloquei alguns exemplos ali para vocês, né? Daqueles exemplos que tem aqui embaixo, convém destacar esse aqui, tá? O Santos Dumont. Alguém já ouviu falar ou nas atividades pesquisou sobre esse computador, o Santos Dumont? Então, esse cara aqui, ó, esse computador aqui é um computador localizado no Rio de Janeiro, tá? Então, ele é um dos supercomputadores mais poderosos do mundo, por mais que a gente ache que não, tá? Que a gente acha que o Brasil não tenha. Então, ele, por exemplo, ele é um computador que é utilizado aqui no Brasil para fazer o estudo, né, da prospecção de óleo, né, da Petrobras, né, e várias outras aplicações científicas, né. É um computador localizado no Rio de Janeiro, tá? É um computador aqui do Brasil. Então, aqui é um exemplo de. É até interessante vocês pesquisarem melhor. Depois, eu acho que eu até coloquei uma foto dele aqui. Eu acho que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso Santos Dumont, né? Localizado em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, né? Então, um computador utilizado aí para fazer uma série de estudos científicos aqui no Brasil, tá? Aqui eu também coloquei um outro exemplo, né? O computador chinês aqui, o Taihu Lite, né? Essa máquina aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 10 milhões de processadores, tá? E ela é capaz de realizar 93 quatrilhões de cálculos por segundo. Então, aqui eu também coloquei algum ranking, tá? Eu coloquei um ranking aqui em 2015, tá? Tá bem desatualizado, mas é o que eu tinha na época que eu estava montando as aulas, né? E também tem um ranking de 2016 aqui dos supercomputadores, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma classificação aqui da quantidade de supercomputadores que tem no planeta, né?
Então, hoje os Estados Unidos têm hoje não, na época que a pesquisa foi realizada, né? Os Estados Unidos tinha a maior quantidade de supercomputadores no planeta, seguido da China, depois Japão, Alemanha. Bom, aqui a gente pode perceber que são as superpotências, tá? Então, as superpotências é que dispõem dos computadores mais rápidos aí, a quantidade de computadores mais rápidos do planeta, tá? Não por acaso. Bom, então a gente vai aqui para uma outra categoria, os mainframes, né? Então, são computadores de grande porte, né? São sistemas projetados para manusear um volume de dados muito grande, tá? E também executar programas simultaneamente, tá? Esses mainframes a gente visualiza principalmente em grandes empresas, né? Então, se os supercomputadores a gente consegue visualizar em grandes centros de pesquisa, né? Já os mainframes, que são computadores de grande porte, a gente já visualiza em empresas, tá? Beleza? Então, eles têm uma quantidade de aplicação bem maior do que os supercomputadores, tá? Então, por exemplo, eles podem ser utilizados em banco, em companhia de seguro, uma série de aplicações. Um exemplo bom de mainframe são os mainframes da IBM, tá? São computadores de grande porte que a gente vê em prefeituras, em institutos federais, em universidades, né? São computadores muito mais baratos do que os supercomputadores que a gente viu no slide anterior, tá? Então, como é que funcionam os mainframes, né? Você tem um terminal burro, né? Por que terminal burro? Porque todo o processamento é feito no computador de grande porte, né? Na verdade, o terminal burro ele vai ser só uma forma de você dar a entrada de dados e depois de você visualizar a saída desses dados, né? Todo o processamento é feito pelo mainframe, tá? Ou a gente também tem terminais inteligentes, né? Que geralmente são computadores pessoais, computadores que a gente utiliza no dia a dia, notebook, computador padrão PC, que a gente chama de terminal inteligente. Por que terminal inteligente? Porque ele pode se comunicar com os mainframes para fazer grandes processamentos de dados, mas ele também pode fazer processamento de dados local, tá? Hoje em dia é muito mais fácil a gente visualizar esse tipo de terminal, tá? Lá nos anos 80, 90, a gente tinha bastante a utilização de terminal burro. Por quê? Porque se você tivesse um mainframe, um computador com alto grau de processamento, e, e você tivesse que comprar terminais inteligentes na época, não valia a pena, porque os computadores convencionais, tais como a gente tem hoje, eram muito caros. Então, valia a pena você investir num mainframe com alto grau de processamento e ter terminais burros, né? Hoje em dia, como é muito barato você ter um notebook, um PC ou coisa similar, não vale mais a pena você ter um terminal burro, né? É muito raro você visualizar isso aí hoje. Existe, mas é bem mais raro, tá? Então, aqui nesse slide eu coloquei aqui para exemplificar para vocês os sistemas, o System Z10 da IBM, toda a família dele, tá? Então, essa família de mainframes da IBM é muito famosa, tá? Então, aqui eu coloquei uma fotinha desse mainframe da IBM nos anos 60, depois nos anos 80, 90, anos 2000, 2003, 2006, 2008. E a gente tem essa família de mainframes até hoje em dia na IBM, tá? Beleza? Inclusive, a gente tinha um servidor IBM na prefeitura quando eu trabalhava na prefeitura, tá? Então, a gente tinha um servidor IBM de grande porte lá para fazer processamento, tá? Mini computadores, então. Os mini computadores é resultado de uma redução do tamanho dos computadores, né? Eles têm uma grande capacidade de processamento também. Esses computadores, eles são geralmente de médio porte, utilizado na indústria ou utilizado para gestão de sistemas multiusuário, tá? Alguns exemplos desses mini, na verdade, mini computadores, não se enganem, tá? Mini computadores não são computadores pequenos, eles são computadores de médio porte, tá? Um pouco menores do que os mainframe, tá? Então não se equivoquem no nome mini computadores. Continuando aqui, alguns exemplos de mini computadores, sistemas AS400 da IBM são exemplos de mini computadores. Aqui eu coloquei algumas fotos deles aqui para vocês terem ideia. Tá importante, pessoal, eu não estou fazendo propaganda para a IBM, tá?
É claro que não existem só mainframes da IBM ou mini computadores da IBM, existem outras marcas, né? Mas esses aí estão entre os mais confiáveis e mais utilizados atualmente. Outro tipo de computador, segundo esse tipo de classificação, são as estações de trabalho, tá? Ou também chamado de workstation, tá? Então, esse tipo de computador, os workstation, o pessoal confunde muito workstation com micro com um mini computador, tá? Mas não, o mini computador está acima, tá? E abaixo estão as estações de trabalho, tá? Então, qual que é a diferença, né? Essas estações de trabalho, eles são voltados principalmente a processamento com velocidade de processador, memória, similar ao mini computador, mas com menos poder de processamento que os mini computadores, né? Então, as estações de trabalho geralmente são mais utilizadas por usuários comuns, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, alguns exemplos de estações de trabalho aqui, né? Computadores aqui que eu coloquei algumas fotos para vocês. E abaixo das estações de trabalho, aí sim a gente entra no que a gente tem hoje, que é mais comum, né? Que são os computadores pessoais, né? Que a gente chama de microcomputador. Então, hoje vocês sabem por que, que a gente chama de microcomputador, né? Porque acima do microcomputador a gente tem o workstation, acima do workstation a gente tem o mini computador, e assim a gente vai, né? Então, microcomputadores, ou micro, ou PC, são sinônimos, tá? Esses três nomes aqui se referem à mesma categoria, né? Então, quais são as características importantes dos microcomputadores? Ele é fácil de fazer upgrade, tá? A gente tem uma capacidade de processamento boa, né? Excelente, até eu diria. A gente tem o tamanho deles muito menor que as demais classificações ali, né? E são computadores que, devido à redução do custo, né, o baixo custo deles, eles são assim, ó, massivamente utilizados, não só por usuários domésticos, mas também em empresas, tá? Então, é o tipo mais comum que a gente tem de computador pessoal, tá? Então, aqui a gente tem desktops, notebooks, palmtops, smartphones também, a gente tem smartphones que têm um poder de processamento comparável aos microcomputadores atualmente, tá? Então, aqui eu coloquei algumas fotos para representar, né? Tudo isso que eu falei para vocês, tá? Bom, então, assim, ó, para a gente fazer o fecho da nossa aula de hoje, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pensamento para vocês, né? O cérebro humano, de um ponto de vista estritamente funcional, pode ser definido como um sistema complexo de aproximadamente 100 bilhões de neurônios, né? 100 bilhões de neurônios. Para conter o mesmo número de elementos do cérebro, um computador dos anos 40, né, que funcionava com válvulas, teria o tamanho de São Paulo, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia da quantidade de neurônios de processamento que a gente tem do nosso cérebro com um computador dos anos 40, que funcionava com válvula, ele ia ser mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo, tá? Já no fim dos anos 50, com os transistores, bastava um computador com as dimensões do Cristo Redentor, para ele fazer um processamento ali mais ou menos próximo do cérebro humano, né? Já nos anos 60, o computador seria como um ônibus, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, né? Atualmente, com a aglomeração de milhões de componentes num único chip, cérebro e computador entraram num acordo de dimensões, né? Então, claro que é óbvio que a gente não pode comparar um processador de um computador com a máquina mais perfeita que foi construída até os dias atuais, que é o cérebro humano, né? Mas ainda assim dá para a gente fazer alguns tipos de analogias, né? Que hoje a gente está muito mais próximo do poder de processamento do cérebro, principalmente com relação a tamanho, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente. E o que a gente tem para o futuro, né? A gente vai ter aí, vamos dizer assim, novas tecnologias de processamento. É possível que nas próximas décadas nós migremos de um sistema que funciona de forma digital, ou seja, zeros e uns. É bem provável que a gente tenha
sistemas quânticos, processadores quânticos, né? E aí tudo que a gente aprendeu vai mudar um pouco de figura, né? O que a gente tem de mais atual aí, que não é tão futuro, que já é presente, internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? Todos esses dispositivos, esses equipamentos conectados, né? E fornecendo uma quantidade de informações absurdas, né? Então a gente tem o IoT também, né? Que é o que eu acabei de falar para vocês, internet das coisas, computadores, palmitops, smartphones, tudo conectado. Esse é um presente cada vez mais atual que a gente tem.